Muito bom dia, pessoal. Daqui a pouco a gente vai começar mais um Summit. Antes da gente começar, eu só queria deixar 2 recadinhos, tá? O primeiro é referente às perguntas. Caso tenha alguma dúvida, pode estar enviando aqui pelo link de PR no Teams, tá bom? E no final a gente vai falar um pouquinho sobre elas. E o outro recado é sobre a nossa pesquisa. É importante que vocês participem, deixem esse feedback para a gente saber o que estão achando, se tem alguma sugestão também. E o link vai ficar no chat aqui do Teams. Hoje, quem vai conversar com a gente é a Gabriele Romero, ela é gerente executiva de relacionamento na Organização Educacional Farias Brito e tem mais de 14 anos de experiência nas áreas de marketing e relacionamento. Ela vai falar um pouco sobre skills na educação para melhorar a experiência do candidato e aluno. Agora eu passo a palavra para você, Gabriele. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente bater um pouquinho de um papo sobre experiência do cliente, né? Algo que está tão no nosso DNA de todas as organizações hoje que querem ser bem-sucedidas. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente começar o nosso bate-papo. Tá direitinho aí, né? Só me deem um ok, por favor. Eu não consigo mais ver vocês. Tudo certo, Gabriele, a gente já consegue ver sua tela. Legal. Primeiro, gente, para a gente aquecer aqui, eu queria fazer uma provocação, na verdade, né? Que eu coloquei como se fosse um subtítulo do nosso bate-papo de hoje. Que o mercado está em constante mudança e a gente precisa se preparar para essas mudanças, né? Se a gente só olha para o nosso concorrente, mira o que ele está fazendo e o imita, a gente sempre vai estar atrás. Então, é importante a gente sempre buscar uma evolução, uma atualização, para que a gente possa estar à frente e atender as necessidades dos nossos clientes. Isso nós vamos fazer atender a necessidade dos clientes ouvindo. Simplesmente ouvindo e pesquisando o que o mercado à frente está fazendo em outros locais, tá? E aí, para isso, eu queria passar um vídeo aqui de 1 minutozinho para a gente entender qual é a era que a gente está vivendo hoje e o que nós já passamos como gestores nas transformações que aconteceram desde a Revolução Industrial até hoje na transformação digital. As revoluções vêm em ondas. A água e o vapor mecanizaram a produção. A eletricidade criou a produção em massa e a eletrônica e a TI automatizaram tudo. Elas nos deram o mainframe, o cliente-servidor, a nuvem. E agora vem a próxima onda, eliminando barreiras entre o físico e o digital. A 4ª revolução industrial está aqui. No entanto, a mudança mais profunda não ocorre na tecnologia, e sim no cliente. Os grandes habilitadores, tecnologia, mobilidade e internet ofereceram aos clientes mais inteligência, rapidez e controle. Bem-vindos à era do cliente. Estes clientes não procuram um produto, eles buscam uma experiência e um parceiro de negócios confiável. Em vez de recursos e artifícios, eles querem uma plataforma para desenvolver e modelar o futuro. Em vez de só respostas, eles querem insights profundos e significativos. E a geração mais recente não quer nem conversar com você antes de conhecer sua comunidade. Então, gente, esse vídeo ele mostra exatamente todo o processo, né, de evolução que aconteceu na sociedade até hoje. E uma coisa importante para se dizer sobre a questão da era da experiência, como ele fala no vídeo, nós não sabemos qual é a próxima, né? Nós estamos já vivendo aí a era do TikTok, mas após isso nós não sabemos o que acontece. Mas algo que eu digo para vocês com toda certeza, que vai continuar, que a gente tem que continuar trabalhando com muito afinco, é a questão da experiência do cliente. E por que eu posso afirmar isso? Porque se a gente parar para pensar antigamente, existia o quê? Muito mais pessoas procurando um determinado produto ou serviço do que a demanda. Agora, se você parar para pensar em todos os mercados, incluindo o da educação, existe uma demanda muito grande, uma oferta muito grande para a demanda que procura. Então, por isso que gera, as universidades têm que dar mais desconto, né? Elas têm que trabalhar isso mais desconto, porque eu sempre digo que uma questão que você não oferece uma experiência satisfatória para o cliente, ele vai cobrar em desconto.
né? Se você cobra uma mensalidade e você não tem um bom atendimento, você não consegue dar uma experiência com o material, com a pessoa que está atendendo, com o campus em si, ele vai cobrar isso de você em desconto. Porque ele vai comparar com o concorrente. Por que eu vou pagar lá R$3.000 no concorrente, que tem um atendimento melhor, o campus é mais bonito, é mais moderno, uma grade mais atualizada, se eu vou pagar com você que ainda o campus não está bem, não tem uma reforma, né, atualizado, o atendimento não foi tão satisfatório. Então, sim, a questão da experiência do cliente, ela vai permanecer com a gente. E cabe a nós, como gestores de instituições ou de outros centros universitários, universidades, enfim, a gente pensar em como traduzir isso, materializar isso no dia a dia das nossas equipes e também de outros setores que acabam contribuindo para a experiência do nosso cliente, tá? E aí eu trago justamente a era da transformação, mas eu trago voltada para a nossa área de educação, né? Que desde 1988 vem se criando uma série de mudanças na área de educação que nós precisamos nos adequar, né? Às vezes até nos antecipar aos problemas que acontecem. Então, passamos desde a reformulação do Enem, né? Da atualização do Enem, o programa do FIES que foi lançado, o ProUni que foi lançado, isso mudou nossa forma de captação, né? A questão do FIES trouxe um boom muito grande para as universidades de matrícula e nós precisamos nos adequar para fazer a retenção desses alunos dentro da nossa base, que de uma hora para outra encheu, né, as nossas matrículas. Tivemos depois a adequação do SISU, teve o FIES com redução de taxas de juros, depois tivemos o limite do reajuste anual do FIES no governo Dilma, teve o novo FIES e, enfim, chegou uma coisa que não foi positiva, né, mas que nós tivemos que saber como lidar, que foi a pandemia da Covid-19. Então, a pandemia da Covid-19, o que ela fez? Ela fez uma transformação digital. Pesquisas dizem que aquilo que nós faríamos em 5 anos, né, de planejamento, de adequação, de EAD, de processos feitos de forma online, nós tivemos que antecipar em 5 meses, né? E aí todo mundo lembra o quanto isso foi complicado. E acho que um ponto importante aqui para ser falado, que o ponto mais delicado dessa jornada, dessa transformação digital, é que tudo se tornou online. Então, você pensa, antigamente a gente tinha três modalidades de ensino, né? A questão do híbrido, a questão do presencial e a questão do EAD. E o EAD ele ainda não era tão bem visto no Brasil como nos outros locais. Então, o que aconteceu? De uma hora para outra, aquelas pessoas que ainda não tinham uma afinidade com o ensino online, teve que se adequar a assistir às aulas 100% remotas, 100% online, né? Então, houve uma adequação. E isso está gerando até mesmo uma questão de, posso dizer assim, de problemas futuros para algumas organizações, porque os alunos acabaram se acostumando, né? Quando a gente começou com o ensino online lá, houveram reclamações, a taxa de evasão aumentou, tivemos que adaptar tudo para o online. E aí, esses alunos reclamavam, eu não consigo me adaptar, eu quero voltar para o presencial, Só que o que acontece? Era uma questão de saúde, né? E a questão também política de que nós não podíamos, existia lá um regimento dizendo que nós não podíamos voltar presencial. E aí foi todo mundo para o online. Então, por trás desse processo de gerar tudo online, as organizações tiveram que se adequar para isso. E qual foram algumas transformações que a gente teve que fazer aqui, habilidades que nós tivemos que gerar para tratar desse assunto da transformação digital dentro das instituições? Primeiro, gerir times remotos. Então, os gestores até então não tinham esse costume, não era algo assim que os times ficavam de forma online, teve que saber gerir. E aí vocês imaginem, enquanto isso foi desafiador de fato, porque nós estávamos vivendo em meio de uma pandemia que ninguém nunca tinha vivido, tivemos que mudar todos os processos para a forma online e ainda gerir o time remoto. A gente não conseguia falar, debater de forma mais explicando em quadro tudo, quais são os próximos passos, o planejamento e os processos, né? E aí, obviamente, tivemos que redesenhar todo o planejamento estratégico que nós tínhamos desenhado. Eu acho que nem o mais pessimista de todos gestores previam ter uma pandemia de escala global, com tantas coisas que aconteceram, né? Então, o planejamento ele teve que, de fato, ser redesenhado. As aulas foram para a modalidade remota, então a tecnologia que nós tivemos que usar, eu digo que uma das partes, acho que mais difíceis disso, e gerar uma boa experiência do aluno dentro dessa plataforma, é que os nossos professores conseguissem, de fato,
traduzir a aula que era dada em laboratório, que era dada em sala de aula, olho a olho, transmitir isso de forma online. Então, essa experiência, de fato, ela foi a mais desafiadora. E por quê? Porque os próprios professores, eles não tinham, às vezes, tanta habilidade com os aparatos tecnológicos. Então, a gente precisava traduzir, de fato, isso. Então, o que a gente fez aqui internamente? Pensamos em modelo de slides, pensamos em mais vídeos, usamos os vídeos que nós tínhamos gravados em visitas técnicas, em aulas remotas que nós tínhamos aqui, para melhorar a experiência do aluno dentro da sala de aula. Porque o mais difícil de tudo era prender a atenção do aluno dentro do formato tecnológico, né? E aí nós precisamos também ter uma comunicação eficiente, porque eles só estavam hoje dentro das redes sociais no ambiente online. Então, a gente não conseguia falar com ele, ter um aviso no elevador, um aviso na secretaria. Então, nós precisamos, primeiro, mobilizar toda a parte de comunicação via telefone também, e para a parte digital. O nosso processo seletivo, ele acabou virando remoto. Isso aí, acho que eu acredito que todas as organizações que continuaram a querer ter receita, né, para se manter, teve que se adequar, até as mais tradicionais, que tinha aquele modelo de vestibular ainda de 2 dias e tal, teve que se adequar ao modelo remoto. A captação, aí é uma questão de uma experiência que precisou ser refeita, né? Então, hoje, os times B2B, antigamente, os times B2B, eles visitavam as empresas, as escolas, para visitar. Então, eles batiam lá, né? No formato B2B, além do formato digital. Aí vocês pensem que foi tudo migrado para o formato digital, então todo mundo estava concorrendo lá no Google as mesmas palavras-chave, né? Parecidas, Enem, vestibular, ProUni, FIES. Então, foi uma loucura. E para melhorar a experiência disso, eu sempre digo que o fomento para isso é a questão da falta de verba e criatividade. Falta de verba traz a criatividade, né? Quando você tem muita verba, você acaba indo naquilo ali que você sempre fez e mesclando algumas coisinhas. Quando a verba ela é não tão grande como os players, que são seus concorrentes, isso leva o time a pensar mais, a pesquisar mais e a usar mais a criatividade. Isso é muito estimulado para esses produtos digitais. Porque aí nós criamos aqui internamente vários produtos digitais que serviam como isca para captação, que não necessariamente eram ligados a um curso específico, a um conteúdo de educação específico, né? Então, a gente conseguiu tentar pegar alguns paralelos desse mundo da educação para construir esses produtos digitais e conseguir trazer mais captação interna. E aí, como eu falei, a adequação dos professores às ferramentas online, que foi, acho que, um dos principais desafios. A administração da evasão. Como a gente foi tudo para o online, todas as organizações tiveram uma taxa de evasão expressiva, então precisaram trabalhar muito bem uma ferramenta de análise preditiva para que esses alunos não evadissem, né? E aí os gestores fizeram relatórios e relatórios e relatórios para a gente conseguir aí minimizar os impactos da pandemia dentro das organizações. Mas e aí, Gabi, como é que a gente faz para melhorar a experiência do candidato dentro dos nossos processos? Primeiro, a gente tem que pensar que tudo tem que gerar uma experiência para esse candidato. Como eu disse lá no começo, se você não gera uma experiência satisfatória, que dê nele um sentimento de uau, ele vai cobrar em você em desconto. Porque se você der um valor que ele acredita que não compense a ele pelo atendimento, pela experiência que ele recebeu, ele vai cobrar de você e vai achar caro, né? Então, nós temos que gerar uma experiência satisfatória para esse candidato desde a hora que ele chega. Ah, Gabi, como é que a gente gera isso? Eu vou dar um exemplo interno aqui pela minha estrutura. Então, na portaria. A portaria, os porteiros têm que ser bem orientados, tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite, para onde você vai, posso te acompanhar, acompanha a pessoa até que internamente, fala, olha, essa pessoa... Então, assim, é de fato pensar na experiência nos micromomentos. A gente vai falar muito disso de micromomentos, né? Existe uma jornada grande, mas a gente tem que transformar essa experiência satisfatória desde os micromomentos, tá? Por quê? Porque quando a gente gera uma experiência satisfatória, isso gera um sentimento positivo. Então, imagina você ser atendido por uma pessoa que está bem arrumada, que o material gráfico que entrega é bem bonito, que quando ela faz uma matrícula, ela ganha uma pasta com uma carta, né? Uma carta escrita por um ex-aluno que já é egresso, bem sucedido. Aqui a gente entrega um cartãozinho, que é um cartão que nós pegamos vários colaboradores nossos, serviços gerais, porteiro, secretaria, direção, coordenação, técnico de laboratório, e cada um escreveu uma mensagem para esses alunos. A partir de hoje,
eu lembro muito bem do seu Carlos aqui, que é nosso porteiro, que ele botou assim, ó, todos os dias que você entrar pela essa catraca, eu estarei aqui torcendo por você. Conte comigo. Então, quando um aluno, candidato, recebe isso no ato da matrícula, isso já gera nele uma coisa legal. E aí, pensando na forma de marqueteira, por assim dizer, o aluno viraliza aquilo ali, porque foi uma coisa que encantou ele. Isso a gente tem várias experiências positivas com esse cartão. Além da carta, o material bonito. Então, pensar em tudo nos mínimos detalhes, né? E é o que eu sempre digo aqui internamente, quando a gente vai fazer um atendimento de um candidato, que ele chegue aqui 6h40 da noite, nós fechamos o setor às 19 horas. Talvez, para a gente, já tenha sido o 15º candidato do dia para aquela colaboradora que vai atender. Mas para o candidato é a primeira vez que ele está pisando aqui. E a gente não tem uma segunda chance de fazer a primeira impressão ser positiva. Então, por mais que a gente esteja cansado, por mais que a gente esteja já no final do nosso expediente, lembrar que para cada candidato nós temos que dar o nosso melhor. Não é 90%, não é 99%, é 100%. Porque é a partir dali que ele vai gerar até mesmo uma barra de comparação com a concorrência. Poxa, eu fui no Farias Brito e meu atendimento foi nota 10. Se ele for na concorrência depois e for pior, né, que a gente espera que sim, porque a gente está dando o nosso 100%, fala, poxa, lá pode até um pouco mais caro, mas a experiência que eu tive, eu vejo que eu não vou ter problema no futuro. E pense, o candidato pensa muito nisso. Será que eu vou ter um problema no futuro com relação a conversar com a coordenação, a um material que eu precise, a um documento que eu precise? Ao passo que eu digo a mesma coisa aqui, se essa pessoa, esse candidato foi na concorrência antes e teve uma experiência ok, por a gente dar o nosso melhor, ele ia falar assim, nossa, que experiência boa. Então, a gente, né, como organização, cada um nas suas IES, tem que gerar nossa barra de experiência lá em cima no atendimento desses alunos, tá? Que quando a gente faz tudo isso, a gente gera uma conexão emocional com ele. E é o que eu sempre digo, por mais que a gente faça tudo isso, e vamos supor que o candidato ele não ficou com a gente, mas ele vai falar da gente para outras pessoas de forma positiva. Se a gente não construir tudo isso, essa conexão com ele, esse sentimento positivo por meio dessa experiência, ele vai dizer, puxa, eu tive uma experiência lá, mas ela não foi tão positiva, não indico para você. Então, por isso que é importante a gente gerar para todo mundo. A experiência tem que ser boa para todo mundo. Para o candidato que chega, para a pessoa que já quer se matricular, para o pai que pegando informação, todo mundo tem que ter uma experiência positiva. Feito isso, esses 3 pilares, a gente vai gerar algo que são os embaixadores da marca. São as pessoas que vão falar bem de você, independente de onde estejam. E é isso que a gente quer. Por mais que a pessoa não se matricule com a gente por algum motivo eventual, que a gente não conseguiu aqui, de fato, conseguir fazer com que ela se matriculasse com a gente, ou se mudou para outro estado, enfim, ela simplesmente se torna uma embaixadora, ela indique a gente para outras pessoas, né? Quando isso acontece, nós temos a certeza que a experiência foi feita da melhor forma, tá? Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue transformar essa experiência em algo tão satisfatório que o aluno chegue a ser nosso embaixador, o candidato chegue a ser nosso embaixador interessado? Cultura centrada no cliente. E eu até gosto de mudar isso. Cultura centrada no indivíduo. Por quê? Porque cada candidato ele é um mundo, né? Então, nós precisamos entender aquele indivíduo que está sentado ali na nossa frente, ou usando nossos recursos nas redes sociais, no Google, no TikTok, aonde seja, entender ele como indivíduo. E como nós podemos entender ele e fazer atividades, ações e atendimentos centrados para ele, né? Então, o que a gente tem que entender primeiro? Quais são os interesses desse público? Qual o propósito dele? Quais são os objetivos que ele tem, né? E aí, pensando nisso, ainda mais hoje, nesses jovens de hoje em dia, né? Nesse público da geração Y, os processos burocráticos não cabem mais a eles. Não cabem. Antigamente, nós burocratizávamos as coisas porque o processo era mais importante do que a satisfação do cliente. Hoje, não. Nós temos que, sim, óbvio, ter processos bem estabelecidos e definidos, mas eles não podem ser engessados. Eles não podem ser engessados porque nós precisamos atender a expectativa desses clientes. Exemplo, vamos supor que um aluno ele fez uma inscrição no nosso vestibular
e o aluno não tem mais interesse por algum motivo eventual de não fazer. Vai viajar, vai entrar de férias, enfim, vai se mudar, não pode mais fazer o nosso vestibular naquele dia. Antigamente, em algumas IES, e eu digo aqui internamente também, o que acontecia? Nós tínhamos um prazo de fazer a devolutiva dessa taxa de inscrição em 15 dias. Mas não podemos fazer isso. Talvez a taxa de R$50, talvez pareça pouco, mas para aquele aluno, ele poderia querer levar para a viagem. Então, a gente tem que devolver esse dinheiro o quanto antes, 48 horas, 3 dias úteis, 4 dias úteis, enfim. Mas os processos, eles não podem ser mais tão travados e pensando só no benefício da organização. Por isso que eu digo que todas as áreas, e aí eu vou falar isso mais lá na frente, que é importante que todas as áreas estejam conectadas dentro desse prisma da experiência do indivíduo, justamente por isso, porque não adianta um setor trabalhar aquilo ali, querendo que dê certo, fazendo as ações de planejamento para dar certo. Tudo tem que ser interligado, porque é como se fosse uma esteira de produção, né? Um encanta o marketing, outro vai matricula o setor de admissões, aí o outro faz a questão da retenção, atendimento. Então, é uma esteira. Nesses micromomentos, ele tem que ter atendimento satisfatório. Porque não adianta eu fazer todo encantamento aqui no atendimento, que geralmente o marketing e vendas tem mais esse olhar, esse cuidado assim, com o candidato, né, com o prospect. Não adianta eu fazer aqui, se na hora que eu não for requisitar a carteirinha de estudante na secretaria, ele não for bem atendido. Ou simplesmente a carteirinha de estudante chegou lá, a secretaria dizer assim, não chegou ainda não, tem que tirar uma nova foto. Aí a gente vai fazer a nova foto do aluno, quando o aluno vai pegar essa nova carteirinha, ele recebe com a foto antiga. E aí o aluno fala assim, mas olha, eu tirei a nova foto que não tinha chegado. Ah, é porque não achei. Então, assim, esse tipo de coisa, ela não pode acontecer. Ela não pode acontecer. Ah, existe um mundo perfeito ideal? Não, obviamente nós trabalhamos com seres humanos, vez por outra podemos errar, mas o nosso comprometimento diário tem que ser minimizar os erros. E eu sempre digo aqui, o erro passado ele já foi. Aprendemos com esse erro, nós vamos para o erro do futuro. E aí esse erro a gente vai tentar já minimizar, prevendo o que pode acontecer, nos antecipando aos fatos, ou quando ele chegar, porque por algum motivo nós não conseguimos mapear, nós vamos corrigir, mas esse erro ele já vai para outra listinha, que é a lista do quê? Nós não cometemos mais esse erro, né? E aí, quando a gente quando a gente para pensar na experiência, vindo do marketing, assim, da área digital ou da área do B2B que nós voltamos a trabalhar com essa questão do fim da pandemia, esses dois pilares muito importantes: garantir o fluxo e garantir o momento. Ah, Gabi, como é que a gente garante o fluxo? Primeiro, porque o marketing tem que estar estruturado para essa experiência do prospect dentro da nossa linha e também do próprio aluno. Então, tem que ter uma régua de comunicação bem feita, automatizada, uma régua de SMS, um template de WhatsApp que a gente consiga mandar para essas pessoas, né? A gente consiga fazer anúncios no Google bem feitos, palavras-chave bem desenhadas, bem definidas, que a gente faça, ele clicou ali no Google, para onde ele vai agora? Que a gente faça um fluxo, e nós vamos empoderar ele para seguir esse fluxo. Mas como eu falei lá atrás, cada cliente, cada indivíduo, ele é um mundo. Então, não necessariamente o caminho que a Gabi vai seguir, o fluxo que a Gabi vai seguir, é o mesmo fluxo da Michelle, que não é o mesmo fluxo do Igor, que não é o mesmo fluxo da Thaís. Pode ser que a Gabi clique lá no Google de primeira e já se matricule, porque aquilo ali, para mim, foi o suficiente, aquele processo. Pode ser que para a Thaís corra até o final do meu fluxo para poder conseguir se matricular. E ainda assim fique com dúvidas, né? E aí entra a parte de atendimento presencial. O Igor, pode ser que no meio do caminho, ele viu um e-mail que chamou a atenção. Enfim, gente, todos os micromomentos nós precisamos dar o melhor. Um copywriting bem feito nos nossos e-mails, um speech de venda muito bem alinhado, palavras-chave bem escolhidas no Google, vídeos muito bem roteirizados, materiais bem feitos, material bom, bonito, que o aluno pega aquilo ali e fala assim, meu Deus, isso aqui é bom. Que até você pegar naquele material gere uma sensação em você. Tudo isso faz parte de uma experiência satisfatória, né? Então, nós precisamos garantir a experiência no momento e lembrar sempre que é uma continuação, né? Uma continuação. E esse processo, né, esse círculo vicioso que se fica, é uma questão de contínua melhoria. Nós, como gestores, como setor de marketing, de venda, que nós devemos nos apropriar.
porque nós somos espelho para os demais setores da instituição, né? Então, nós conseguimos ter essa análise de marketing, análise mais de vendas, voltadas para essa satisfação. Nós precisamos fazer com que essas pessoas se espelhem nos nossos setores e vejam que é possível fazer lá também, que só a questão do administrativo e do burocrático, ele pode ser, sim, de fato, trazer uma experiência mínima que possível, mas tem que ser positiva, tá? E aí, quando eu falo sobre a experiência dos micromomentos, é o que eu sempre digo, são todas as frentes. Então, é o banner no site, como eu falei, é um blog. Ah, você tem um blog, seu blog não é atualizado? A gente vai falar disso já já. Será que vale a pena a gente manter o blog? Meus e-mails, eles são bem escritos, eles são feitos de fato para que aquele aluno consiga, vou até ser romântica agora, toque o coração dele, né? Ele se sinta atraído por aquilo ali, para aquele e-mail que está sendo escrito, ou você simplesmente, precisava fazer mais um e-mail, chegou ali, escreveu esse e-mail e colocou para disparar. Não vai ter resultado, você só gastou energia. Você precisa parar para entender, para desenvolver o e-mail nas suas categorias e disparar, e para públicos diferentes. Por exemplo, para prospect, em escolas eu tenho pelo menos 3 públicos. Quem é o público? Professores, alunos e responsáveis. Será que eu uso a mesma comunicação para esses 3 públicos? Será que a minha experiência vai ser satisfatória com eles se eu simplesmente usar a mesma comunicação, a mesma forma de linguagem com esses 3 públicos? Certamente que não. Idem para as empresas, idem para os prospects que nos procuram de segunda graduação, transferência, Enem, vestibular agendado, enfim. É uma infinidade de coisas que nós precisamos realmente nos adequar. Gabi, mas isso é bem complicado. Demanda tempo, demanda esforço, energia, um time engajado em entregar o melhor, né? Não simplesmente escrever e entregar, não simplesmente fazer uma peça que acha que está ok, que aquela peça não consegue, de forma nenhuma, entregar, uma questão de uma leitura semiótica. Tem que, de fato, fazer isso. E coisas que parecem, às vezes, que não são cruciais, né? Vou postar nas redes sociais aqui, postar tudo no mesmo horário. Não adianta, o seu engajamento não vai ser bom. E será que aquilo ali vai chegar para o nosso candidato, até para o nosso aluno, os informativos que nós colocamos, tudo de uma vez só? Será que aquilo ali, para ele, é bom chegar a 5 atualizações da gente ali? Então, nós precisamos, de fato, parar para pensar e escutar os nossos prospects e os nossos alunos. O que eles querem e também desenhar a partir desses pontos que eles querem. E eu digo uma coisa muito importante aqui, às vezes, a gente toma um café, vamos pegar um cafezinho aqui. Ao invés de você pegar o seu café e tomar na sua sala, saia 15 minutos para andar pelo seu campus. Você vai conseguir ouvir os seus alunos. O que está acontecendo no corredor, o que está acontecendo com os funcionários. Eu digo que o setor de secretaria do aluno, né, geralmente é um setor de psicologia, porque eles falam tudo lá para elas, problemas todos que tem. Então você ouve, às vezes, uma reclamação, um elogio, alguma coisa assim. Você ouve, entra numa sala de aula, você passa pelas secretarias de curso, nos corredores onde estão lanchando, senta para poder comer alguma coisa ali, tomar seu café ali. Eu li sobre um CEO de uma empresa que agora eu não vou recordar o nome, mas ele fala assim, eu aprendi a gerir melhor o meu negócio quando eu deixei simplesmente de apenas, e não é questão de deixar de ler, mas deixei apenas de ler os livros de negócios e comecei a escutar o meu cliente, comecei a andar pela minha loja e ver o que os clientes estavam falando. É o principal diagnóstico de vocês, para que a gente consiga transformar uma experiência. Às vezes, daquelas frases que você ouve ali, sai um insight tão grande. E eu sei, gente, que todo mundo pode estar pensando assim, mas não tenho tempo, é muita coisa para fazer. É muita coisa para fazer, mas não é melhor você parar 15 minutos, 30 minutos, investir esse tempo e fazer bem feito depois do que você está fazendo em tentativa e erro? A melhor coisa é você ouvir o seu cliente. E aí, uma coisa que a gente tem que ter muito em mente é que as expectativas do nosso candidato mudam rapidamente. O que eles querem hoje, eles não querem amanhã, e depois de amanhã já querem outra coisa. Então, a nossa melhor vantagem competitiva hoje é entregar o melhor, né? Você olha até para o concorrente que ele está fazendo, mas você entregar o seu melhor. Sempre estar à frente. Não copiar, o que a gente falou no começo. Você está sempre à frente, as tendências, as inovações, leia o que tem lá fora, pesquise o que eles estão fazendo, faça cliente oculto, mas vai dentro do seu pilar de pesquisa e do que você ouve nos corredores dos nossos alunos. E aí, sobre a experiência dos micromomentos, existe esse exercício que eu gosto de fazer muito com o meu time, né? Que é o seguinte, a gente pega uma tabela, tá? Pega uma tabela, vocês vão fazer no Excel uma tabela, vocês vão colocar aqui
Na horizontal, quais são os tipos de comunicação que vocês fazem? Então, vamos lá. Eu tenho um aplicativo meu, eu tenho WhatsApp, eu tenho e-mail, eu tenho um FAQ no meu site, eu tenho meu próprio site, tenho um chat no app. Coloquem tudo que vocês têm. Tudo que vocês têm. Tudo, tudo. Nem o que você não usa. Aí você vai botar aqui na vertical a sua empresa, aí você vai colocar o concorrente 1, 2 e 3. E aí você vai fazer um cliente oculto com eles, para entender a experiência desses micromomentos. Você vai falar assim, vai fazer uma autoavaliação primeiro. Né? Pode até chamar um aluno, um outro colaborador, fala assim, o que você acha das nossas redes sociais? Ela é boa, ela é satisfatória, ela entrega, você consegue querer olhar ela todo dia? Sim. Então pronto, você coloca assim, sim. Quando a gente olha o competidor 1, vamos avaliar aqui junto? Esse competidor 1 aqui, o que você acha desse concorrente aqui, dessa IES? A rede social dela é boa? Ah, não acho. Acho que falta vida, acho que falta... Não. E aí você vai mapear isso para todos os pontos que você tem frente a esses 3 concorrentes. Então, se você identificar, por exemplo, que o seu blog ele não é bom, tira do ar. Tira do ar. Até você conseguir ter tempo para gerir aquele meio de comunicação. Se você não consegue gerir aquele meio de comunicação, tira, porque ele está indo contra você. Ele não está gerando uma experiência positiva, ele está indo contra você. Tira ele ali. Aí você pode melhorar, sentar, estruturar com o time, melhorar aquilo ali, fazer um calendário de postagem dentro do blog, ver quem vai fazer tudo direitinho, e aí você volta a ele. Mas enquanto você não, frente aos seus concorrentes, você está com um ponto negativo, tire. Porque pode ser no fluxo lá que a gente desenhou. Naquele momento que ele entra no blog, aquele aluno fala assim, poxa, atualizou em 2017. Então, já não gera uma percepção boa com relação a ele, tá? Então, é importante a gente fazer esse estudo e essa orientação. E aí, gente, garantir momento significa o quê, em linhas gerais? Materiais que comuniquem bem, precisam ter escrita clara e objetiva, né? Falar dos diferenciais de forma clara e o que eu tenho que é só meu. O que eu vejo muito aí, até nas campanhas, é professores, mestres e doutores. Gente, isso é obrigação. Isso não é diferencial competitivo. Isso é meramente uma obrigação frente ao MEC. Você precisa dar uma melhor qualidade de professores para os seus alunos, né? Mas o que eu tenho? O que é DNA só meu? Né? Vou dar um exemplo. Dentro aqui do FBUNI, a gente tem uma célula do Instituto Atlântico, que é um dos principais centros de inovação e de tecnologia do estado do Ceará. Então, eles estão dentro aqui do nosso ambiente. Nossos alunos têm acesso a essa célula aqui dentro, com os projetistas trabalhando. Então, isso é meu, é DNA meu. Eu posso falar isso com empoderamento, né? Então, pense nisso. Time preparado para atender um mundo cada vez mais heterogêneo. A gente aqui, acho que vem cada vez mais mudando isso, né? Então, a gente recebeu muitos alunos com nome social, que nós tivemos que mudar isso, né? E a gente teve que fazer uns treinamentos, por quê? Porque geralmente a pessoa está em transição ainda, né? Então, a Gabriele se transforma em Gabriel, a Thaís em Técio, enfim. E às vezes a aparência, ela ainda não está na transformação, mas o nome sim. Então, a gente tem que ter muito isso em mente no preparatório, uma habilidade muito boa de sensibilidade, na hora de fazer o atendimento desse candidato, de que nós precisamos tratar ele como ele gostaria de ser tratado. Qual o nome que ele gostaria de ser tratado, né? E o nome social aqui a gente já muda em tudo. Desde a matrícula, já vai na carteira de estudante, já vai na chamada dele, já vai no nome do Teams dele, tudo vira nome social já. E isso é uma habilidade, né, que a gente precisa ter muito forte, que é a questão dessa sensibilidade e empatia, tá? Trabalhar muito bem isso, porque os casos vêm aumentando, as pessoas estão cada vez mais se empoderando e nós precisamos estar atentos a essa mudança, né? Espaço físico acolhedor, né? Então, nós precisamos ter um ambiente de recepção bonito, umas cores que chamem a atenção, com espaços instagramáveis, que é bem legal para gerar experiência, porque o aluno já faz a matrícula, tira uma foto aqui bacana, já posta, aí outro amiguinho dele já vai ver que ele se matriculou aqui e fala assim, poxa, que bacana, tá ajudando lá, vou ver também como é que funciona, tira a dúvida com ele. Então, essa experiência de espaço acolhedor, ela é muito importante, né? E site com plataformas de conteúdo. Eu costumo dizer assim que os sites hoje, eles estão precisando cada vez mais se profissionalizar. Por quê? Porque o público hoje ele é muito heterogêneo. Então, a Gabi pode gostar de assistir os conteúdos do curso em podcast, querer ouvir. A Michelle pode querer assistir no YouTube uma aula. O Igor pode querer um infográfico. Então, a gente precisa ter esses materiais diferentes
para conseguir atender todo o público, né? É difícil fazer, ainda mais quem tem 23 cursos como a gente, tem universidades com 50 cursos, mas a gente precisa pelo menos começar a mapear qual é o meu curso de prioridade, que tem mais captação, que eu preciso fazer mais isso. Então, gera uma escala de prioridades para que isso seja feito, tá? E como é que eu posso melhorar a experiência do meu candidato? Quem já é meu aluno, como é que eu posso fazer isso? Respeitando a jornada de cada aluno e de cada candidato, né? Oferecendo conteúdos nas plataformas consumidas por eles, que eu falei lá. Entregando experiências em todos os micromomentos, isso é fundamental. Se você não consegue entregar naquele micromomento, como eu falei lá atrás, tire, estude como fazer e retome, mas não deixe lá que pode jogar contra você. Entender que o mundo é heterogêneo, treine seu time e reavalie esses processos para respeitar cada um. E entender que o mundo mudou, né? E você não pode deixar os processos burocráticos. Por exemplo, as entrevistas hoje, a gente fazia só na época da pandemia, obviamente, de forma online. E aí, quando a gente voltou para o presencial, aí as coordenações vieram e falaram assim, Gabi, eu quero ver o candidato, quero falar com ele, quero sentir o olho a olho aqui dele na minha frente. Eu falei, não, tudo bem. Eu acho que é muito importante esse contato. Mas tem candidatos que ainda preferem online. Falam assim, estou trabalhando muito e não consigo sair, não sei o que, preferem o online. Aí eu voltei para a coordenação e falei assim, então, a gente vai perder esse candidato ou a gente vai entender que o mundo mudou e a gente vai continuar atendendo ele de forma online, né? Então, isso obviamente mostrando que teve candidatos que pediram só para online, você olha o print aqui da conversa, ele pediu para ser assim e tal. Isso vai acontecer. Não adianta a gente travar processos, desde que isso não mude a cultura da empresa ou que tem algum problema de caráter ético, mas a gente não pode burocratizar mais os processos. A gente precisa entender que o mundo agora, ele mudou, e as pessoas têm desejos e vontades diferentes em tempos diferentes, tá? Então, isso é bem importante enfatizar também. E aí, como é que a gente pode melhorar a experiência do aluno agora? Como é que a gente pode melhorar essa experiência? Antigamente, as pesquisas e aí eram feitas do seguinte modo, a gente fazia a pesquisa no final do semestre ou no meio do semestre antes das provas, né? E depois no outro semestre, tá? E a gente fazia uma pesquisa com várias perguntas, perguntava sobre os atendimentos nos setores, perguntava sobre os professores, perguntava sobre as aulas, perguntava sobre os projetos acadêmicos, uma pesquisa gigante. Que na quinta pergunta, o aluno já não aguentava mais responder. Então, ele começava a responder assim, ó. Para a gente não dava um indicativo positivo. Por muitos anos, a gente achou assim, não, é isso aí mesmo. Mas não, às vezes o aluno estava já de saco cheio de responder aquela pergunta. E qual é o novo modelo? O novo modelo de pesquisa que hoje é feito são os microfeedbacks. Então, você já pensou se você, a cada 20 dias, um mês, depende do seu formulário, né, da sua pesquisa, mas você coloca lá uma ou duas perguntas para ele responder. Ele entra na portal, responde uma ou duas perguntas, tá? No final, você vai ter um relatório muito mais preciso e real do que o aluno realmente sente. E digo outra, dentro desses microfeedbacks, você já pode fazer esse microfeedback. Tem um resultado, você já pode trabalhar o plano de ação em cima dele. Você não precisa esperar o semestre ou o meio do semestre para fazer essas pesquisas e depois agir, porque talvez já tenha sido passado tempo suficiente para o aluno querer evadir. A gente não consiga mais resgatar esse aluno pela questão de tudo que ele pontua negativamente. Então, essa é uma outra forma positiva da gente fazer a avaliação. Conseguir fazer os planos de operação, de reavaliar os processos que os alunos colocaram que não estavam satisfatórios e melhorar antes do final do semestre. E isso a gente evita, obviamente, a evasão. Então, aqui a questão, a gente tem que ouvir esses alunos. E essa é uma pesquisa que a gente faz de forma via portal, mas uma pesquisa que é fundamental ser feita é uma pesquisa de focus group. É ouvir os alunos ali por curso, por meio do curso, do começo do curso e do final do curso, e entender quais são as expectativas dele, quais foram as experiências dele, para a gente melhorar. Se o focus group lá, do aluno formando, der algum indicativo negativo, a gente vai corrigir já para os alunos do primeiro semestre, os alunos do terceiro semestre. A gente consegue fazer as correções disso ao longo do processo, tá? E aí, como é que a gente pode melhorar a experiência desse aluno também, né? E aí a gente vai falar de forma acadêmica dentro de sala de aula para a gente incentivar essa área acadêmica, né? Diante de uma sociedade volátil, incerta e complexa, é possível que métodos educacionais tradicionais na busca do conhecimento permaneçam? Será que
professor falando, ministrando ali de uma forma tradicional, que nós conhecemos desde sempre, com o aluno na frente da cadeira, o professor na frente da cadeira dos alunos, ele falando ali, gesticulando, será que funciona, né? E aqui eu trouxe para a gente alguns pontos que são interessantes da gente falar. Por exemplo, a gente já ouviu muito falar disso, na verdade. Sala de aula invertida, a própria gamificação, aprendizado baseado na resolução de problemas em projetos, aprendizagem híbrida, aprendizagem autodirigida, aprendizagem adaptativa e aprendizagem social. Acho que todo mundo já participou de reunião de comitê de educação e ouviu muito sobre isso. A gente precisa fazer isso com os professores, a gente precisa implementar isso, a gente precisa fazer aquilo, porque isso vai gerar uma nota melhor no ENAD, isso aqui vai gerar uma nota melhor quando o MEC-V reconhecer o curso. Tudo isso é falado. Mas a gente esquece que para a gente gerar uma experiência para o aluno dentro de sala de aula, existe um ponto antes, que é justamente ensinar o professor. A gente precisa ensinar o professor de como usar essas tecnologias, essas novas atualizações da educação. Simplesmente, muitos professores ouvem falar sobre isso, mas não se atualizam. Então, como é que a gente quer falar do nada assim? Professor, você agora vai ter que usar a sala de aula invertida. Professor, você vai ter que ter uma aprendizagem autodirigida. E eu falo assim, tudo bem. Mas eu sempre fiz foi pegar meu slide, né? E falar assim, olha, a Constituição de 1930, não sei o que e tal, ou os 4 P's do marketing são... Ele foi acostumado a dar aula assim. É um modelo tradicional que nós vivenciamos isso há muitos anos. Então, a gente precisa passar por um treinamento. Mais uma vez, é tempo. Para a gente dar uma experiência, tanto para o candidato como para o aluno, existe uma coisa chamada tempo. Tempo de treinamento, tempo de aperfeiçoamento até uma amiga minha falou ontem, dos chakras, né? Dos setores. Tempo das pessoas estabelecerem o que é prioridade, o que não é, o que é meta. Entenderem que, como fazer um planejamento de uma aula, tem que entender que aquilo ali não é simplesmente expor o conteúdo, mas é agregar valor ao aluno, que ele sai de lá e fala assim, caramba, eu vou aplicar isso aqui agora, no meu novo negócio, na minha startup, na empresa que eu estou estagiando, ou no projeto que eu quero desenvolver. Então, a gente precisa, antes de tudo, ensinar o professor a isso, né? Tem 3 aparatos que nós podemos fazer isso com o professor. Primeiro, ensinando as novas tecnologias. Isso é fundamental. Nós precisamos dar treinamentos para os professores de novas tecnologias. Quem passou pelo período de pandemia viu o quanto foi difícil colocar as ferramentas online, seja o Google Meet, o Teams, o Zoom. Foi difícil fazer com que os professores conseguissem se adaptar a isso. Segundo, a descentralização, né? Então, entender que cada pessoa, cada grupo tem conhecimentos específicos que podem contribuir também. Então, falar para a fulaninha assim, ó, Thaís, você teve uma experiência que você me contou um dia a gente conversando sobre a sua empresa lá, que você estagia, falando sobre como vocês fizeram a readequação do ponto de venda dentro de um supermercado X. Conta pra gente como é que você usou um desses 4 P's aqui. Conta pra gente como foi e fazer com que as pessoas integrem. As pessoas, quando fazem parte, elas se sentem mais valorizadas e tendem a gostar mais do processo de aprendizagem, tá? E por último, personalização. Entender que cada pessoa tem um momento de aprendizado diferente, cada pessoa recebe estímulos diferentes, e por isso que na sala de aula a gente não deve só expor, né, questão disso. Tem que falar, tem que usar um podcast, um vídeo, trazer uma empresa para falar sobre alguma coisa, tem que usar disso. Ah, Gabi, isso melhora a experiência do aluno, não é isso? Isso melhora a experiência do aluno. Mas a gente pode vender isso para a experiência do candidato, não pode? Primeiro, porque eu posso convidar um aluno para assistir uma aula dessa. Olha, você quer ter uma vivência na prática do que é uma aula de universidade? Então, assiste uma aula. Escolhe uma aula para esse aluno assistir legal, que o professor sabe que é bacana, que tem boa didática, que fala bem. Coloca para assistir isso. E aí você vende, por que é isso? Porque a gente usa uma tecnologia de ponta para os nossos professores, a gente entende que os alunos podem colaborar em sala de aula, a gente entende que cada um responde a um estímulo diferente, por isso a gente usa vários atributos aqui dentro da sala de aula. Então, isso pode ser usado também na experiência de venda para o candidato, tá? Tudo é interligado no final das contas. E aí, Gabi, como é que a gente pode melhorar a experiência do aluno, né? Primeiro, criar experiências que permitam que os alunos vivam o mercado. Os alunos precisam viver o mercado. E vou fazer só um parêntese antes disso, que nas escolas, a gente ensina os alunos a passarem nos melhores vestibulares. Então, eles passam no ITA, no IME, USP, Unicamp, passam os melhores vestibulares. Mas, e aí eu faço até uma provocação para vocês, os alunos que começam a estagiar com vocês, ou os jovens aprendizes,
não sabem nem criar um Excel às vezes. Então, a gente prepara eles com conteúdo robusto para passar nas suas universidades, mas eles não sabem nem simplesmente a fazer um Excel. Faz uma tabela para mim, nem precisa uma tabela dinâmica. Faz uma tabela para mim, como eles não sabem. Então, nós temos que preparar esse aluno para o mercado de trabalho. Eu digo isso porque a gente precisa fazer isso com os cursos de extensão para esses alunos, ou o próprio aplicado dentro da nossa grade. Nós precisamos fazer de forma prática. Então, o aluno tem que saber fazer questão de direito, uma peça argumentativa, tem que o aluno de marketing saber fazer um plano de ação, fazer uma estruturação de marketing, o pessoal de RH tem que saber fazer um treinamento de seleção. Tudo isso a gente precisa fazer para os alunos. Se não for na grade, contemplar tudo o que precisa, se você quer ter gerar uma boa experiência para o aluno, você tem que provocar isso nele para que ele consiga fazer esses cursos internamente com vocês, meio de oficinas, workshops. O aluno precisa vivenciar o mercado está cada vez mais competitivo, nós precisamos dizer isso. E mais uma vez, quando a gente faz isso, a gente pode argumentar isso para os nossos prospects, tá? Então, atividades práticas, aí eu botei aqui, né, prepara o aluno para o mercado de trabalho, disciplinas práticas no começo do curso e não no final. Eu vejo muito nas grades que são desenhadas, as disciplinas práticas começam no 4º semestre. E pesquisas indicam já, tem várias pesquisas que indicam que os alunos evadem no 1º e no 2º semestre, prioritariamente. Esses 2 semestres são cruciais para a gente reter esse aluno. Só que se eu coloco lá a disciplina, metodologia da pesquisa, enfim, anyway, algumas disciplinas que a gente sabe que são mais taxadas, e botam as práticas só a partir do 4º semestre, não vai achar, não, esse curso é chato, não quero fazer mais não gera empolgação desse aluno, né? Então, será que a gente não consegue desenhar uma grade que seja atrativa, que a gente consiga gerar algumas disciplinas bacanas para ele logo no começo e falar assim, poxa, é isso que eu quero. Principalmente o aluno jovem de hoje em dia, ele chega com uma energia muito grande de fazer acontecer. Então, ele precisa ter essa motivação no início do curso, tá? Ferramentas atualizadas com a realidade do mercado. Então, o que o mercado pede hoje? Se você entrar no LinkedIn lá e fazer uma breve pesquisa de quais são as principais habilidades que hoje se pedem, Scrum, Design Thinking, Storytelling, BI, tudo isso é pedido. Será que a gente consegue colocar isso dentro da experiência do nosso aluno, na jornada dele acadêmica com a gente? Aí foi o que eu falei, promova cursos rápidos com certificação, né, para ajudar o aluno no currículo, que isso até ajuda ele a entrar no mercado de trabalho também. Quando a gente dá certificação para ele de alguns cursos Scrum, que ele faz um curso de Scrum, Design Thinking, a gente coloca lá que ele já tem essa experiência mesmo no 1º e 2º semestre. Automaticamente ele já é diferenciado da concorrência. Automaticamente, né? E fazer mentoria com esses alunos. Mas não é simplesmente, eu vou fazer mentoria para esses alunos e largá-los. Não, a gente tem que fazer as mentorias e acompanhar o processo desses alunos. Porque a ideia é com que os alunos se sintam mais preparados para as adversidades, para as dificuldades que acontecem no mercado. E você fazer uma mentoria, justamente você está acompanhando para fazer com que ele se sinta mais seguro quanto ao processo, tá? E aí, uma coisa importante sobre tudo isso que a gente fala é como melhorar a experiência do aluno, mas com os setores. Como eu falei lá no começo, geralmente quem tem mais essa questão de pensar no candidato em si, no aluno, é o setor de vendas, né? O setor de captação e o setor de marketing. Mas todos têm que estar na mesma sintonia. Todos têm que falar a mesma língua. Por quê? Porque não adianta a gente fazer uma captação aqui boa, entregar um material legal, falar com eles, levar ele para fazer um tour no campus, encantar eles e tal. Se chegar na secretaria, a secretaria está de lado assim, ó. Nem atendeu o aluno. Quando ele, oi, tudo bem? Eu queria pedir um ajuste de nota. Preenche esse aqui, ó, esse documento aqui para poder fazer a pedido para o coordenador. Não adianta, gente. Isso não adianta. Você simplesmente conseguiu apagar toda a experiência positiva que se teve. O aluno vai passar a ter como referência aquele atendimento ali. Então, como é que a gente consegue alinhar todo mundo dentro da mesma cultura? Reuniões periódicas, treinamentos periódicos. Isso é fundamental. A gente tem treinamentos periódicos, seja internamente, seja com a diretoria fazendo esses treinamentos, seja com as gerências de outros setores fazendo isso, seja com pessoas de fora trazendo isso. Mas nós precisamos fazer com que hajam treinamentos esporádicos para essas pessoas. Todo mundo de atendimento. E todo mundo de atendimento eu digo coordenação, coordenações, secretaria, biblioteca, laboratórios, todo mundo, central de estágio, todo mundo precisa estar alinhado, né?
E a gente também ter as reuniões de liderança para falar, ó, naquele processo ali foi falho, como é que a gente faz para resolver? Como é que eu consigo aqui no meu setor melhorar para que você não tenha esse problema no futuro? Enfim, as pessoas precisam se ajudar. Não adianta a gente simplesmente falar que está errado e a gente não agir. Isso não adianta. Porque simplesmente vai passar batido. Aí você vai sentir mais raiva na próxima vez porque foi um segundo erro. Então, quando você notar um erro, fala assim, olha, setor X, eu notei que isso aqui aconteceu assim, eu queria entender o que aconteceu aí internamente. Ah, aconteceu assim, assim, assim. Olha, mas vamos pensar de fazer dessa forma, porque a gente consegue melhorar a experiência do candidato, a experiência do aluno, né? Então, todo mundo tem que estar na mesma língua e por isso precisa dos treinamentos, tá? Gente, para finalizar, eu deixo aqui essa frase que eu acho muito importante, que é assim, a essência da estratégia é escolher o que não fazer. E por que eu acho essa frase muito importante? Porque nós vemos muito gurus na internet, falando um monte de coisas, são muitos livros também embasados em pesquisas. Muitas coisas acontecem na área de educação. Temos muito benchmarking para estudar, para ver. Só que se a gente tentar fazer de tudo, a gente não vai conseguir. Primeiro que a gente não vai ter uma essência própria, segundo, que a gente não vai conseguir, a gente vai tentar sempre começar a fazer uma coisa e não terminar outra, porque cada vez mais aparece uma outra coisa diferente. Então, a gente tem que entender o que não é nosso core, o que não é nosso business. Isso aqui, então, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não vejo mais. Eu vou ver o que tem a ver comigo. Então, experiência também passa por isso. O que eu não quero mais fazer com o meu candidato e com o meu aluno, e eu preciso alinhar isso com os outros setores, e o que eu quero. Isso aqui, para mim, é meu código de negócio. Isso aqui eu quero fazer e melhorar e aprimorar todos os dias, uma contínua melhoria. E é isso aqui que você tem que fazer. Ouvindo o cliente, ouvindo outros setores e melhorando o processo todos os dias. A experiência do cliente, ela não é só melhorada em um treinamento. Todos os dias você tem que pensar assim, o que eu posso fazer para melhorar, para que cada vez eu esteja à frente do meu concorrente lá atrás. É isso, gente. Foi um prazer falar com vocês. Será que temos perguntas aí, Igor? Gabriel, temos algumas perguntas sim. Primeiramente, dar os parabéns pela apresentação, tá? Foi incrível. Tenho certeza que o pessoal que acompanha conseguiu tirar vários insights, ter, de fato, algumas ideias para poder implementar isso em outras instituições também. Bom, antes das perguntas, queria só reforçar para o pessoal dar uma olhada no formulário, né, passar por lá, deixar a opinião de vocês, né, o que vocês estão achando, feedback mesmo, para que a gente possa até evoluir, né, e trazer outras palestras também de acordo com os temas que vocês acham mais interessantes também. Bom, a primeira pergunta que temos aqui, Gabriel, é como a falta de alinhamento entre os setores pode impactar na experiência do cliente? Essa pergunta aí, acho que até falei no final, mas pode impactar negativamente, né? Negativamente, porque se os setores eles não estão alinhados. Um exemplo de matrícula, vou dar um exemplo aqui de matrícula, por exemplo. Se o aluno chega aqui com uma documentação para fazer a matrícula, e aí toda a documentação, a gente faz escaneamento online, que agora é obrigatório, né? A questão de fazer digital. E aí a secretaria vai me pedir documento físico, sendo que eu já mandei para lá. E o aluno chega assim, não, mas eu não tenho, eu acabei de deixar lá, já está arquivado. Olha como a questão da falta de alinhamento faz com que o aluno volte para cá, para que ele faça assim, olha, eu preciso levar o documento lá agora para poder finalizar a minha matrícula, né? Então, de fato, a falta de alinhamento dentro dos setores, elas podem ser catastróficas, assim, para a organização, né? Trazer resultados muito negativos, porque no primeiro contato, no primeiro impacto, às vezes, que ele tem de estar no campus para fazer a matrícula, ele já pode ter um estado super negativo, falar assim, poxa, se eu tive isso agora, imagine quando for aluno pedir uma documentação, ou quiser pegar um livro na biblioteca, como é que vai ser? Ele já começa a desencadear o pessimismo em outras áreas que não necessariamente se tornam verdade, né? Perfeito. Isso é, de fato, um ponto de atenção, né? A gente tem que estar sempre atento nessa questão dos alinhamentos. Bom, uma outra pergunta que a gente tem aqui é quais os principais soft skills que analisam ao contratar profissionais que atendam essas necessidades que você trouxe para essa palestra? Essa pergunta é muito boa. De fato, eu acho assim, a pessoa... Uma coisa que a Cristina Junqueira, né, do Nubank, ela fala, eu não posso ensinar pessoas a se importarem com pessoas. De fato, acho que é a principal habilidade hoje, né, para a experiência do cliente. Eu tenho que notar no olho daquela pessoa que eu contratar que ela está apta, que ela quer, de fato, entender aquela pessoa, a demanda dela e tratar como sua, né? Então, essa habilidade de você se importar com o outro, do que ele quer, é fundamental. Porque se a gente for parar para pensar, educação é um contrato, é mais caro que um carro popular hoje,
né? Um contrato que a gente faz de 5, 4 anos. É um investimento de muitas pessoas que, às vezes, é a primeira pessoa formada na família. Então, a pessoa precisa ter uma habilidade de ouvir muito bem, de ter empatia, de ser generosa, às vezes, para ajudar essas pessoas, né? Que às vezes precisa. Eu acho que o principal é se importar com a pessoa e fazer uma escuta ativa. Quando a gente tem isso, a pessoa se sente valorizada e acolhida. E a experiência é isso, você fazer com que a pessoa se sinta acolhida nos micro momentos do nosso processo. E hoje em dia eu digo, a gente fazer uma contratação hoje está cada vez mais difícil. Eu acho que antigamente era até mais fácil, mas com essa jornada da experiência do cliente, a gente está cada vez mais exigindo que as pessoas tenham skills que às vezes a gente na entrevista já vê que não vai dar certo. Aí eu tenho uma vaga, por exemplo, tem 4 meses que eu estou tentando contratar e não consigo. Por quê? É melhor a gente demorar para contratar e contratar alguém certo, que você veja que vai dar certo, do que você ficar fazendo troca, né? Eu acho que é importante isso também. Não se assuste e não faça a primeira contratação. Perfeito, Gabriele. A outra pergunta que temos aqui é: vocês realizam pesquisas para identificar os anseios dos prospects e alunos? Se a gente realiza pesquisa para quê? Desculpa. Para identificar os anseios dos prospects e dos alunos. Olha, essas pesquisas são fundamentais, né? Primeiro que a gente tem um time que está na rua todos os dias, o time de escolas. Então, eles já ouvem muito, fazem escuta ativa do que essas pessoas, do que eles querem, quais são os principais interesses. Tanto que os nossos projetos internos de captação, eles são baseados nesses insights que nós escolhemos lá, né? Nós estamos estruturando também fazer focus group com as próprias escolas para entender mais, né? E uma coisa que a gente ouve muito é o próprio educador. O educador, de fato, ele consegue traduzir a essência do que aquele aluno quer para a gente, e a gente constrói isso com os pilares acadêmicos, pilares também de marketing, tudo isso a gente constrói dentro da expectativa do cliente, porque, na verdade, nós trabalhamos para isso, né? Para atender e satisfazer cada um dos clientes. E é o que eu digo que são indivíduos, né? E não são a base de clientes, mas cada um de forma individual mesmo. Muito legal. Bom, era somente essas perguntas que a gente tinha. Caso surja alguma outra, né, eu encaminho para você também. Mais uma Legal. vez, queria te agradecer pela apresentação, né, pelo tempo. Agradecer a todo mundo que participou. E não se esqueçam também de responder o nosso formulário, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que participou e é isso. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo convite, espero ter contribuído. E meus contatos, depois, qualquer coisa, vocês podem pegar também com o Igor, com o pessoal, me adicionar no LinkedIn, que a gente pode trocar um papo, tá bom? Perfeito. Obrigada e bom dia para todo mundo. Bom dia, pessoal.